Boa noite, internautas, tudo bem? Vamos dar início aqui a mais uma live com uma convidada especial. Hoje nós estamos com a professora Ieda Leal. Nós vamos falar do tema, como a gente tem feito uma série de discussão com os companheiros Rafael, do Movimento Negro, né? Vidas negras importam, a luta por uma sociedade antirracista. Deixa eu passar aqui primeiro os nossos recadinhos. Sigam a gente lá nas redes sociais, no Facebook, Sindicato dos Químicos de São Paulo, @Sindicato Químico SP e @Hélio Rodrigues Químicos. No Instagram, @Químico SP e @Hélio.Rodrigues13. Curtam e compartilhem a nossa página. Bom, Ieda Leal é professora, começou a trabalhar ainda estudante, com 14 anos, como professora substituta numa escola perto de sua casa. Graduou-se em Pedagogia pela PUC Goiás, especializou-se em Métodos e Técnicas de Ensino pela Universidade Salgado de Oliveira. Ingressou na luta sindical nos anos 90, com foco em ação que conscientizem a sociedade ao combate do racismo e na garantia de direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Atualmente, Ieda é secretária de Comunicação da CUT Goiás, secretária do Combate ao Racismo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, e coordenadora nacional do MNU, Movimento Negro Unificado. Venha para a nossa live, companheira professora Ieda Leal. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Boa noite. Eu quero agradecer o convite e dizer que estamos absolutamente sintonizados na luta, né, antirracista nesse país, contando com a possibilidade de termos mais parceiros nessa luta. Então, é com grande prazer que eu converso com você, Hélio, e agradeço o convite. Estou aqui, vamos travar mais uma conversa para a gente poder ter mais gente do nosso lado, do lado de quem quer um mundo melhor, que acredita na democracia e que o mundo, para ter paz, tem que ser combatido o racismo diariamente, todos os dias, todas as horas. Com certeza, Ieda. A gente tem feito aqui um debate antes das manifestações que ocorreram nos Estados Unidos, por causa da morte do nosso companheiro, irmão George, lá nos Estados Unidos. E a gente já tem feito um debate sobre a questão racial, como é que a gente muda esse racismo estrutural e como é que a gente se coloca na construção de uma sociedade melhor para todos, e uma sociedade melhor para todos, isso tem que superar a questão do racismo estrutural. Foi o que a gente desenvolveu bastante aqui com o nosso amigo Rafael, que é um parceiro dessa live aqui, nesse debate e em outros debates também. Eu tive semana passada no debate no Samba da Resistência, que a CUT tem aqui em São Paulo, e nós tivemos aqui com o Tadeu, né? O Tadeu esteve aqui com a gente, um companheiro também importante do movimento negro, que fez um debate, né, muito interessante. E a gente queria primeiro saber de você, o que você está achando de tudo isso. Primeiro desse governo, que você é uma dirigente sindical, é uma professora, é uma educadora. O que você está achando desse governo? E aí a gente vai tratar especificamente sobre as questões raciais nesse país. A gente não pode nunca confiar num governo que não se apresentou, né, fugiu de todos os debates, enganou a população e quando ganhou de uma forma muito fraudulenta, ele botou na ordem do dia as perseguições contra as políticas públicas nesse país. Ele já vinha demonstrando que ele era um homem muito machista, absolutamente homofóbico e racista, né? E esse governo que está hoje aí no Planalto Central, ele não nos representa. Definitivamente é um governo que tem dificuldade em compreender
a grandiosidade do nosso país, né? Ele primeiro quer congelar os salários dos servidores públicos, e isso contaminou todos os estados e municípios, fazendo com que não haja nenhum tipo de valorização aos trabalhadores, e logo em seguida vem cortando todas as possibilidades de uma intervenção, uma interlocução do Estado com a população. Nós chegamos a uma marca de 1 milhão de pessoas contaminadas e o governo não diz absolutamente nada. Nós não temos ninguém para gerenciar a pasta à altura de uma pandemia e o governo não consegue dizer nada. O que ele consegue dizer é se envolver em vários escândalos, que deve ser muito bem apurado pela justiça, e está sendo, mas a gente precisa continuar insistindo, e a população que precisaria ter um governo que, nesse momento, deveria ter feito a opção pela vida das pessoas, dizendo que qualquer outra situação não seria levada em consideração, que era garantir o auxílio emergencial para que as pessoas pudessem ter a tranquilidade de se manter em casa. Então, nós temos um governo absolutamente contra a gente. E nós temos que fazer, então, um exercício de juntar todas as forças que a gente tem, ajudar na solidariedade as pessoas que estão passando fome, cobrar do Estado, dos municípios, o trabalho rigoroso em defesa da vida, ainda ter que pedir o afastamento imediato de alguém que não dá conta de gerenciar o país, né? Um país tão grande como o nosso e que precisa, de fato, de alguém que defenda a vida. É um governo inimigo da população. E se ele é inimigo da população, ele é inimigo de 57% da população, que são os negros que vivem nesse país, que nesse momento é alvo preferencial de uma segurança pública, de uma polícia militar, que é absolutamente violenta, que sai às ruas para caçar os negros nesse país. Então nós precisamos ficar absolutamente atentos a tudo e tentar fazer desse país um lugar de segurança para a gente viver. E Eda, professora, como é que você está vendo, enfim, o cenário nacional é bem difícil, né? No meio de uma pandemia, o cara faz todo final de semana, promove atos antidemocráticos lá em Brasília. Bom, o que a gente queria ver é essa questão que agora apareceu com mais força nos Estados Unidos, esse movimento antirracista que eu gosto de lembrar, porque agora não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Eu acho que isso trouxe para a cena todos os atores que querem uma sociedade melhor, né? Como é que você está vendo isso? O que eclodiu lá nos Estados Unidos e está tomando o mundo, essas manifestações, com que olhar você está vendo elas? É uma oportunidade que tem que ser encarada assim como para os não negros nesse país. A oportunidade de nós lutarmos e ajudar o Brasil a, de fato, começar a entender que essa estrutura que sustenta o racismo, ela precisa ser vencida. Os exemplos dos Estados Unidos, né, dado a todo momento e propagado pelos meios de comunicação, é importante. São situações muito parecidas. Nós temos um estrangulamento de um rapaz há 1 ano e meio atrás, dentro daquele supermercado Extra, e foi estrangulado e ele foi morto por um segurança que disse que estava cumprindo ordem. Esse supermercado não foi penalizado e as pessoas estão respondendo a um processo que talvez não tenha fim, mas a vida de Pedro Henrique teve fim naquele momento. Nós assistimos o George sendo executado por um policial branco nos Estados Unidos, que comoveu toda, e de fato comove, é uma cena muito forte, mas nós também estamos assistindo outras situações de violência em todo o mundo, e em especial no país. As pessoas perguntam por que levou
os Estados Unidos, aquela reação, e no Brasil tem essa lentidão, essa forma diferenciada de fazer. É porque a gente precisa compreender como é que se dá o racismo nesses espaços. A compreensão de como o racismo se dá, ele vai permitir que a gente compreenda que a nossa reação ela é diferenciada, mas ela está cheia de conteúdo, de pessoas que estão cansadas de lutar e elas são convencidas a todo momento de que não existe racismo no país. E existe racismo no país. Hoje, a comunidade negra, toda a população negra e a população não negra nesse país, ela tem absoluta certeza da possibilidade, da crueldade que a polícia e o que o racismo pode fazer no país onde se nega a questão do racismo. Diz que racismo é uma bobagem, que não existe, que é fabricado na cabeça dos negros. Isso não é verdade. Então, o que acontece hoje para nós no país, onde a gente consegue observar a violência com que a polícia entra numa casa e tira a vida do João Pedro, mas também tira a vida de Miguel, lá em Fortaleza. Mas também tira a vida aqui em Goiânia de 10 meninos que estavam sob a vigilância do comando do 7º Batalhão, e que houve um incêndio e que foram 10 meninos que morreram. Então, o Estado brasileiro hoje, ele carrega, né, a responsabilidade de responder por esses crimes. E isso tudo, bem traduzido, numa coisa só: o racismo que estrutura a sociedade causa essa situação. E nós estamos nos reorganizando para pedir mais justiça e não aceitar mais essas questões todas. Nós temos uma parte do país, de uma juventude, que tem se manifestado de forma muito organizada nas ruas do país, pedindo a volta da democracia, pedindo o fim do racismo, culpando essa polícia violenta, o Estado, né, consequentemente, pedindo mudanças na educação, pedindo que a saúde possa, de fato, se organizar para atender a população nesse momento de pandemia. E a gente tem o crescimento, ou não digo nem o crescimento, mas a apresentação de um governo fascista que, logicamente, vem reforçar o racismo que existe no país. Então, hoje as pessoas racistas, elas estão sem nenhuma vergonha de se dizerem racistas, de partir para cima das pessoas, dizerem que nós, da população negra, não temos direito a muitas coisas, porque nós temos no governo um ex-ministro que é altamente racista, que não reconhecia os povos indígenas, que não considerava a luta do povo negro como uma luta absolutamente vencedora do ponto de vista da gente ter feito várias insurgências no país e ter uma história de construção do país, né? Não acreditava nisso. Nós temos um presidente que desconhece a realidade, né? Que vive num mundo, um mundo fechado, autoritário e estúpido e recheado de ignorância. Então, nós precisamos pedir que essas pessoas saiam e precisamos reestruturar a democracia. Então, esses acontecimentos internacionais, eles dão para a gente um tom absolutamente certo de que nós estamos no caminho correto, da reivindicação de que nós queremos um país, nós queremos viver num país onde nós sejamos respeitados e que a legislação, as leis, elas sejam cumpridas. E não podemos ter polícia para matar. Nós temos que ter polícia para cuidar das vidas, para fazer um outro tipo de intervenção. É necessário, então, uma revisão, uma reorganização, e até mesmo algumas pessoas têm pedido o fim dessa polícia militar e que tenha uma segurança pública de qualidade no sentido da valorização da vida, e não da questão da eliminação das pessoas. Nós tivemos um debate aqui, professora Ieda, com um camarada, o Neto, que é do Instituto aqui de Pesquisa e Memória dos Trabalhadores, e ele falava assim: o Hélio, o Brasil é o único lugar que conseguiu ter uma polícia militar que vem do regime militar. Só nós que temos essa construção aqui
de uma polícia que vem do regime militar e se organiza e se articula, né, dessa forma até os dias de hoje. Então, pedir o fim da polícia militar é uma das condições que eu vejo também para a gente mudar essa abordagem que nós temos, porque ela está disciplinada para isso, para vir para cima dos movimentos sociais, de fazer uma perseguição seletiva na sociedade. Ela não cumpre o seu papel constitucional, que é a defesa e garantia da vida das pessoas, né? Agora, eu queria ver com você, professora, como é que você vê aqui no Brasil essa organização do movimento negro, você que aí coordena o Movimento Nacional Unificado, o Movimento Negro Unificado. Como é que está essa articulação aqui no Brasil? Sim, o MNU, o Movimento Negro Unificado, ele completa agora 42 anos de luta e de existência no país. Mas nós temos uma compreensão e essa possibilidade que nasce da gente, porque a gente tem essa coisa da luta, né? Logicamente, em vários caminhos, né? Tanto dentro dos sindicatos, quanto dentro das instituições de organizações, de entidades negras. Nós temos várias entidades negras do movimento negro, organizações quilombolas, as organizações estudantis, as organizações de estudantes em núcleos dentro das universidades, mas também em núcleos dentro do ensino médio. Nós temos uma imensidão de entidades que têm o mesmo objetivo, né? Que se encontram na encruzilhada dessa história de busca de uma sociedade melhor. Nós nos encontramos em um lugar que não é nem um lugar de privilégio nosso, mas um lugar de muita luta. Então, hoje nós temos seguramente a possibilidade de nós nos entendermos e sairmos em busca de uma ação organizada do movimento negro contra todos esses ataques que a população negra tem sofrido. E ainda o acúmulo de entender que o país é um país que tem a maioria de negros, mas que também tem os não negros, que precisam também compreender que um outro mundo precisa ser construído. Então, as entidades, agora mesmo, nesse último final de semana, uma reunião de mais de 150 instituições do movimento negro lança um manifesto, né, onde a gente denuncia o manifesto da coalizão, né, por direitos, que denuncia o racismo, cobra uma ação do governo e conclama a população para assinar este manifesto. Esse manifesto hoje tem mais de 50 mil assinaturas de todas as pessoas, das pessoas mais comuns que tem nesse país, negros e brancos, artistas, organizadores de variados espaços da cultura, cantores, escritores, cientistas. Então, nós estamos construir um mundo melhor e destruir essa estrutura racista que tem hoje, que incomoda, que inviabiliza, que deixa as pessoas de fora da luta, né, que não é inclusiva, mas que não traz nenhum tipo de benefício, pelo contrário. Nós precisamos de uma sociedade que caminha para políticas públicas, para todas aquelas pessoas que precisam ter políticas públicas hoje, inclusive os negros. Nós precisamos caminhar para fazer reparações adequadas por conta das violações de direitos humanos que nós sofremos. Então, portanto, hoje, o movimento negro de hoje, ele tem a sabedoria de mostrar para a sociedade que o caminho agora é da valorização de cada ser humano na inclusão absoluta das pessoas dentro de uma sociedade. Eu preciso ter direito à moradia, a alimentos, a lazer, à cultura, à economia, ao trabalho, ao concurso público, à universidade. Eu preciso ter direito a todos esses bens que são bens que o Estado tem que garantir para a população. Sem isso, não há democracia, não haverá paz. E nós precisamos ter paz e precisamos ter uma sociedade não racista.
Professor Ieda, você acha que o caminho a ser trilhado, porque você colocou uma questão importante, que é a questão da reparação. A política de cotas, que é uma política que a gente vê o resultado hoje dentro das universidades, né? É uma política que ela começa a fazer uma reparação. E para que ela não entre em conflito com. Porque o conflito que existiu, instigado pela direita, enfim, a gente sabe como é que funciona isso, ele acaba colocando em choque atores da sociedade que têm a mesma necessidade. Né? Nós precisamos cuidar eu estou tentando falar com você dessa linha bem difícil da gente desenhar entre a reparação e a inclusão daqueles que também estão fora da sociedade. Eu estou falando isso, professora. Hoje eu fui reler de novo o mapa da exclusão do município aqui de São Paulo. Você pega aqui e cruza a periferia com a população negra e parda, ou preta e parda, como queiram chamar. Você vai ver que aquilo que você pontuou da necessidade das políticas públicas, a imensa maioria está na periferia de São Paulo. A imensa maioria que não tem saúde, educação, que não tem transporte de qualidade, que não tem uma assistência adequada. Então você vê que, né, a gente teria que construir. Como é que seria essa linha, bem assim, que eu queria valorizar isso que você falou também, essa oportunidade que a gente está tendo do movimento antirracista. Você acha que vai por dentro das políticas públicas? Como é que a gente não se divide agora e acumula forças contra esse capitalismo que nos divide, nos oprime, nos humilha? Como é que você acha que é isso, professora? Bom, a possibilidade das pessoas virem conosco na compreensão da importância da comunidade negra passa pelo reconhecimento dessas reparações que serão absolutamente necessárias. Aquele que não acredita que as reparações ou qualquer política pública para sanar algumas questões que ao longo de 372 anos foram construídas no país, e depois desses 132 anos dessa falsa abolição, nós precisamos passar primeiro por esse reconhecimento deste trabalho, de um trabalho não remunerado, onde se levou várias vidas e onde nós tivemos a resposta mais inadequada do governo brasileiro, que foi assinar uma carta dizendo que ninguém mais era escravo naquele país. Mas ele não cuidou de garantir as possibilidades, as menores possibilidades de sobrevivência para essa população. Pelo contrário, ele lavou todas as mãos, jogou uma população toda para fora de uma estrutura escravocrata, né? Mas não deu as condições, não fez a abolição da forma correta. Abolição com inclusão, com direitos trabalhistas ou com indenizações. Não fez isso. O governo brasileiro, ele fez o quê? Ele se organizou para trazer pessoas para substituir, com dois objetivos. Pensando que para receber não poderia ser os negros, e trazendo os brancos, em pouco tempo haveria uma substituição da cor da pele dos moradores desse país. Errou duas vezes, cometeu vários erros. Primeiro, que nós não sumimos, nós multiplicamos, nós estamos aqui há 504 anos e nós estamos cobrando desse governo que faça o que precisa ser feito. E fazendo isso, as reparações, elas têm que vir acompanhadas de uma grande discussão nacional e do convencimento das pessoas de que é necessário fazer isso. Porque a diferença entre negros e brancos nesse país, elas não podem continuar seguindo o mesmo fosso da diferença. Os negros ficam embaixo e os brancos seguem numa linha muito acima, em toda relação. As exceções nesse país não podem ser para justificar que não precisa existir reparações. As exceções desse país precisam justificar e
apressar as políticas de reparações no país. Então, a necessidade das pessoas entenderem da necessidade. Primeiro é isso. Existe uma necessidade urgente para que a gente não vá para a barbárie, para que a gente não vá para essa matança desenfreada, essa execução do povo negro ou a falta de condições objetivas de acessar, por exemplo, a educação. Então, esse é um dos grandes, talvez, problemas que a gente deve encarar de forma muito, muito, muito diferente. É o debate, é a conversa, é o convencimento, é as mudanças de hábito, é que a escola possa, de fato, contribuir para que as pessoas negras possam permanecer, possam aprender e possam sair da escola de forma vitoriosa e continuar desenvolvendo trabalhos na sociedade para a gente ter a oportunidade de viver momentos diferentes da nossa história e da nossa vida nesse país. É necessário uma remexida muito grande nos meios de comunicação. É necessário uma mexida e uma divisão absolutamente honesta dos bens materiais no país. E é necessária a inclusão das pessoas no trabalho. Sem trabalho vai ser muito difícil e a gente acha que o trabalho, a gente sabe que dá dignidade para as pessoas. As pessoas têm que passar desse momento da dificuldade material para a questão de ter a segurança material para continuar vivendo num país que reconhece a história do negro e o esforço todo que já foi feito para que nós pudéssemos viver nesse país, sobreviver nesse país. Agora é a chance da gente viver e ter como objetivo a segurança dos nossos corpos e não a violência dos nossos corpos e as execuções nas esquinas desse país. Professor Ieda, eu só estou com um probleminha na imagem. O áudio está muito bom. Você quer... O áudio está... A imagem está... a imagem está dando uma... Eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu tirar fora do ar. Boa. Bom, nós retornamos aqui com a professora Ieda Leal de novo. E agora tentando uma imagem um pouco melhor. Ieda, você consegue falar com a gente? Oi, alô, tudo bem, gente? Melhorou bastante, né? Ou não? Melhorou. Bora conversar. Tá ótimo aqui, tô gostando. Tá ótimo. Ieda, você falou muito de uma questão que é o que eu não sei se eu consegui fazer a pergunta também da forma mais correta. A gente estava tentando desenhar essa linha para trazer todo mundo para a mesma luta, sabendo que tem um ponto de reparação que você colocou, que você tem que reparar aquilo que foi feito ao longo de toda a escravidão no Brasil, de séculos e séculos. E aí a minha preocupação isso é um debate que eu acho que ele está colocado, ele tem que ser, e aí eu estou te perguntando, como é que a gente faz para poder caminharmos juntos nesse momento, para que não haja uma interpretação ou um deslocamento desse processo para aquilo que a gente não quer que seja superação do racismo estrutural, direito de igualdades e também essa população não branca, não negra, né, desculpa, não preta, que mora na periferia, que tem as condições sociais também bastante precarizada e com esse modelo de sociedade que nós temos. Essa era um pouco aquilo que a gente estava conversando e um pouco o que a gente tem tentado articular aqui para falar assim, essa luta é de todos nós. Eu estou falando isso pelo seguinte, professor Ieda, aqui em São Paulo, durante um bom tempo a gente caminhou todo mundo junto nessa empreitada, apesar que eu acho que essa pauta nunca teve clara como pode estar agora nessa oportunidade que você falou, e eu também vejo uma grande oportunidade. A gente unificar essa pauta. Então, o movimento negro, ou como o TK fala para mim, o movimento preto, nós temos que caminhar junto nas pautas, sabendo que tem questões específicas para poder ser discutida, como essa reparação que você falou. Então, a gente discute a reparação e avança nessas questões da sociedade.
Eu não sei se eu continuo entendendo ou eu estou te atrapalhando, ou eu não estou sabendo fazer a pergunta, viu, professoria? Bom, eu entendo que o que você está querendo dizer é o seguinte: como é que nós vamos caminhar juntos? Isso. Como é que vai se dar isso? Como é que vai se dar esse caminhar junto se tem toda uma sociedade que insiste em se organizar para dizer que não há racismo no país, né? Como é que as pessoas vão compreender que, nesse momento, reparação é absolutamente necessária? Então, acho que é isso que você está o tempo todo querendo dizer. Como é que a gente dá essa... Primeiro, tem que começar, né? Racismo, a gente já tem que continuar denunciando. Nós temos uma legislação que diz que é crime. Nós não podemos viver numa sociedade que fica apartando as pessoas, que tem determinados locais para as pessoas ou não, né? Para algumas pessoas determinam que elas podem ter as condições objetivas de viver, as outras não. A gente não pode dizer que as pessoas que têm condições de viver tenham que ter a melhor parte da cidade e as outras pessoas não possam ter essa parte também. Então, eu acho que a gente precisa fazer o exercício de dividir todas as responsabilidades com todas as pessoas que acreditam que o mundo tem que se movimentar pelo respeito e pelo reconhecimento na participação de todo mundo na sociedade. Reparação, ela é uma situação que precisa ser vivida por nós de forma correta. Mas, para isso, nós precisamos ter representatividade nas câmaras municipais, nas assembleias estaduais, lá no Planalto, no governo brasileiro. A gente precisa ter pessoas que dê conta de fazer essa sustentação e que acredita e que nós podemos ter a segurança de conversar e confiar de que irão trabalhar para fazer uma coisa simples, fazer com que a nossa legislação ela seja respeitada, que as pessoas não tenham que ficar modificando ou até mesmo que em alguns locais as pessoas precisem ficar burlando essa nossa legislação para não cumprir essas coisas que foram muito bem elaboradas. Ser igual no país hoje significa você se torna a pessoa inferior e aceita o que o outro determina para você. Está errado. Está errado. Então, a gente precisa unir o país agora na recuperação da democracia, que é representativa, mas que garante um diálogo com o legislativo, com o judiciário, com o executivo, mas de uma forma absolutamente com um olhar voltado para quem, de fato, constrói e sustenta esse país. Então, é preciso fazer isso, urgentemente. E nós temos pessoas preparadas para isso. Nós temos escolas, nós temos educadores, professores, profissionais, trabalhadores, desempregados nesse país, que sabem o que é viver num país onde impera as desigualdades, que são absolutamente acentuadas a cada mandato de pessoas que não nos representam. Então, nós precisamos também fazer isso, fazer esse debate dentro da família, na feira, dentro dos ônibus, no campo de futebol, sabe? A gente precisa discutir que país eu quero para nós, para mim, para os meus filhos, para os netos que estão chegando, mas um país que eu quero. Esse país onde separa e que alguns detêm as riquezas e os outros precisam ficar o tempo todo se locomovendo de um lado para o outro para chegar no trabalho com a duração de 2, 3 horas, para morar em lugares que não têm as condições objetivas. Então, a gente precisa fazer esse debate, né? E eu tenho certeza que se a gente chegar hoje num lugar afastado do centro da cidade, começar a discutir, essas pessoas desenham o país em que elas querem, que não é esse país que está sendo defendido por essa corja que hoje assaltou o Planalto Central. Uma corja mesmo, bem falado, uma corja. Aquilo que você falou, né? Eu não sei, viu, professor Ieda,
eu tenho lá as minhas dúvidas. Enfim, nós colocamos uma figura, eu falo a sociedade, né? Eu sei que você nem eu não voltamos nessa coisa, mas nós produzimos um indivíduo bastante complicado, que, infelizmente, está mostrando o que de pior tem da direita nesse país, da ultradireita. Lembrar que nós fizemos uma conversa aqui, professor Ieda, 2 semanas atrás, com o deputado federal Newton Tato, que é um militante bastante ativo, mesmo antes de ser deputado, com os povos originários e com os povos quilombola. E ele estava passando para a gente, eu estava conversando com ele sobre a questão da base de Alcântara, em que vai desalojar populações quilombolas de centenárias. E o que é pior, professora, você está se curvando a um desejo de um outro país dentro do seu território, eles vão tomar conta daquele território e você não quer, se pode entrar lá dentro. Quer dizer, além de tudo, você produz uma figura que ela é avessa a tudo que um país pode pensar. Não sei se isso vai nos ajudar, mas está empurrando a gente a fazer esse debate de que país nós queremos, porque não dá para a gente poder, e é uma discussão que eu tenho feito com alguns companheiros, não dá para você agora pensar no país sem discutir a questão racial, sem discutir a questão dos povos indígenas, né, que são os povos originários também, sem discutir a questão das mulheres, porque eu acho que são pautas que a gente vai ter que colocar na ordem do dia. Não que a gente não tenha colocado, professora, mas eu acho que a gente foi até que olhando com uma certa passividade tudo, né? Eu tenho amigos muito passivos que falam para mim, não, mas eu não gosto de política, para mim estava indo tudo bem. De repente aconteceu isso, ó, agora eu quero ajudar, o que eu posso fazer? Né? Eu não sei se você acha isso, enfim, queria que você comentasse. Eu acho, Hélio, que é urgentíssimo a gente fazer essa discussão. Eu também tenho uns amigos assim. Não, eu cansei disso, cansei daquilo, vamos dar a chance. Gente, nossas vidas, a gente tem que dar chance para quem de fato demonstra competência e habilidade para poder defender o que é público nesse país. Uhum. Essa tem que ser a nossa... Nós precisamos nos envolver de novo. Eu faço parte, você também, daquela parcela que não escolheu quem está aí e que nós avisamos, mas agora nós precisamos continuar fazendo debate, porque as pessoas entenderam. Existe na democracia todas essas possibilidades, mas uma pessoa, e a gente tem que ficar em alerta, quando se propõe a não debater, a não contar o que quer. Você acha que se alguém tivesse ouvido e essas pessoas que estão hoje no poder dissessem, nós vamos congelar, nós não vamos fazer concurso público, nós vamos acabar com a Secretaria de Mulheres, nós não queremos os negros, nós vamos baixar portarias, vamos colocar uma pessoa para cuidar dos direitos humanos que é homofóbica, que tem no seu passado uma relação de subserviência, de servidão, de facilitar o trabalho escravo. Nós vamos colocar agora, aumentar o número de... Eu vou fazer de conta que estou diminuindo todos os ministérios, mas eu vou aumentar, eu vou trazer essa polícia militar que não serve para absolutamente nada, a não ser ficar falando de ordem unida e de que eles fazem a segurança, e a segurança pela linha mais absurda, que é a linha da violência. Se tivesse anunciado para essas pessoas que haveria cortes na cultura, que a educação e a saúde não teria os investimentos do pré-sal, quem votaria nessas pessoas? Então, nós precisamos garantir o debate, nós precisamos garantir que tenha representatividade, que a gente possa fazer esse diálogo e ir para as ruas, fazer esse diálogo em todos os espaços, mostrar isso, fazer com que o judiciário, antes das eleições, possa, de fato, punir esses criminosos que estão mentindo para a nação, porque eu, como professora, ensino nas minhas aulas que a verdade, absolutamente a verdade, ela deve ser
dita e construída, porque é em cima de verdades e de honestidade que a gente precisa construir um país. Não de desonestidade, não de perseguições, né? Então, nós temos hoje aí algumas pessoas que não concordam, que já saíram do governo, mas não saíram do governo porque acredita que um outro mundo é possível a partir, não saiu para se organizar, para voltar, para tentar tomar o poder. Né? Tomar o poder. Então a gente precisa se resguardar com as melhores pessoas. E como é que a gente faz isso? Faz isso primeiro pensando na cidade, pensando na Câmara Municipal, na Prefeitura, depois no Governo do Estado, depois, logicamente, com todas essas coisas saneadas, a gente pensa no governo do país. Então, pedagogicamente, nós estamos aprendendo da pior forma possível. Nós estamos aprendendo com gente que sabe que não vai nos valorizar. Eles não têm isso, não é isto. Eles estão lá como eles disseram na reunião deles. Vamos aproveitar o modismo e vamos tentar passar tudo o que a gente quer. Porque essas pessoas não merecem um respeito. Então, eu acho que... E aí está lá, desvendado. Nós precisamos replicar isso em todos os lugares e falar com as pessoas. Porque serão essas pessoas que irão para as urnas e farão a diferença. Então, eu preciso debater isso o tempo todo nas redes sociais, mas eu preciso debater isso dentro das escolas, preciso debater isso dentro dos postos de saúde, nas igrejas, nos templos, nos terreiros de candomblé, preciso debater isso em praça pública, preciso fazer ações que a gente possa vencer essa pandemia, vencendo, garantindo a vida de todo mundo. Quer dizer, e a pessoa não se incomodar. 1 milhão de casos, 50 mil mortos, ou mais ainda agora, que o número vai crescendo, e a pessoa não se sentir culpada, ou pelo menos com a preocupação de fazer um isolamento absolutamente necessário, dividir hoje o dinheiro do país com a população, para que essa população possa sobreviver. Ele quer um país o quê? Um país onde não tenha pessoas vivas? Que pessoa é essa? Esse nesse mínimo tem que ser considerado como uma pessoa, como um monstro, né? Que não merece estar entre a gente. Então, portanto, a tarefa nossa não é fácil, Professor Ieda, eu não estou olhando para você aqui no celular, porque você está na minha tela aqui, eu tenho que olhar para a tela e você está muito bem. Diga-se de passagem, muito bonita agora, como sempre foi. Ai, gente, obrigada. Mas agora apareceu a professora Ieda assim na plenitude, né? Agora conseguimos uma boa conexão. Bom, eu acho que é isso mesmo. Acho que aqui a gente vai tentando, viu, professora? E nós queremos fazer um contato e fazer de novo com você um debate mais específico, porque você está na área de educação, tem muito para falar sobre isso. Nós estamos fazendo um apanhado geral, isso eu falei com o Rafael, aliás, falei com o Rafael há poucas horas agora. Eu conheço o Rafael uma boa jornada, aí um dia eu sentei com o Rafael para fazer uma live com ele. Falei, então, Rafael, você tem 72 anos. O Rafael tem 72 anos. E com a disposição de menino de 20. Falei, Rafael, todo o meu, aqui, ó, minha gratidão à sua trajetória de luta. E ele falou, não, nós vamos fazer aí um conjunto de debates. Semana que vem a gente vai fazer mais ou menos umas 12 lives só sobre o tema racial e todos os desdobramentos que tem na juventude, enfim, na questão da mulher, enfim, na questão da homossexualidade, na questão do pessoal que tem portador de necessidades especiais, para a gente poder estar fazendo esse debate e se tornar constante nas nossas vidas para poder fazer isso que você falou. A gente tem que superar o racismo estrutural, né? Temos que avançar nessas questões. Eu acho que para isso contamos com pessoas com o seu conhecimento, com a sua experiência, e hoje a gente teve um pouquinho de problema, voltou, mas encontramos um caminho aqui para a gente retomar, para poder fazer esse debate. Eu queria agradecer demais, professor Ieda, essas palavras, essa intervenção que a professora fez, que profundamente assim, nos ajuda muito a fazer o debate, a poder trazer esse debate. E nós vamos estar insistindo nisso muito,
Porque primeiro, como você falou, é através do debate, depois tem que ter políticas públicas. Então, é impressionante, né, professora? Nós tivemos trabalhadores, professora, nós tivemos trabalhadores que votaram nele e ele falou que ia acabar com a Previdência e o cara votou nele, professora. Aí a gente não sabe nem o que faz da vida mais. Agora nós estamos sem Previdência. Olha, eu acho que o arrependimento, mas a resposta na urna vai ser o que vai dignificar a nação brasileira. E eu quero dizer para vocês, o Rafael, ele foi fundador do movimento negro. Eu tenho um orgulho de ter podido, no dia 18, que foi o dia do lançamento, o dia 7 é o dia da manifestação nas escadarias de São Paulo, e dizer que nós tivemos o Rafael conosco. É um exemplo de vida. Então, a gente precisa agradecer essas pessoas. E acho que essa é a nossa tarefa mesmo. Recordar para as pessoas do quanto esse voto está sendo muito caro para a população brasileira e que nós precisamos agora fazer a diferença. E fazer a diferença significa votar, colocar pessoas que nós temos confiança e que têm legitimidade para nos representar nas câmaras municipais. Eu acho que isso é fundamental. Nós não podemos abrir mão disso. A relação de confiança e da verdade. A gente combate a mentira com verdades. E as pessoas sabem do que nós estamos falando. Professora, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi super legal de novo. Esse debate ele já é cadeira cativa nas nossas lives. Nós fizemos mais de 150 lives. E dessas 150, muito sobre a questão racial. E vamos fazer muitas outras sobre essa questão racial. Conte comigo, sempre. Conte comigo. Professora, brigadão mesmo. Valeu, hein? Eu que agradeço. Grande Tamo abraço. junto. Um abraço para todos os químicos aí, todo o pessoal da direção do sindicato, todo o povo de São Paulo merece o nosso respeito. E nós vamos vencer. Tamo junto. Obrigado, professora. É isso aí, tivemos com a professora Ieda, grande militante, uma qualidade muito, mas muito grande nesse debate sobre a questão racial. Aqui fizemos um diálogo, né? Um diálogo com a nossa querida professora Ieda Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Mais uma contribuição para a sociedade não racista que nós demos aqui no nosso programa e conta desse processo como ações afirmativas. Falamos de políticas públicas de reparação para esses 400 anos de escravidão e ela cobrou dos meios de comunicação apoio no processo para derrubar a estrutura que sustenta o racismo no país. Lembramos que o Brasil avançou nesse sentido, mas desde o golpe contra a presidenta Dilma, só temos acumulado retrocesso e o aumento da violência contra a população negra, que é, em sua maioria, pobre e periférica. Mas vamos continuar juntos, garantindo representatividade onde estivermos atuando. Boa noite, fique com Deus e tamo junto. E antes de terminar, um forte abraço ao meu amigo Nunes, dirigente do Sindicato dos Químicos, da nossa executiva, que faz aniversário hoje. Forte abraço, tamo junto e é isso aí. Vamos nessa aí. Um abraço, até mais.